A paz do Senhor, meus irmãos, amigos que estão juntamente conosco nesse culto da família com Deus, domingo do Senhor. Minha Bíblia está aberta no livro do profeta Isaías, capítulo 64, e o versículo é o de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esse verbo esperar talvez seja um dos mais difíceis de praticar, esperar. Tanta gente tem esperado em circunstâncias, em pessoas, e tem se frustrado. Nós esperamos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. E eu quero convidar você para nós cultuarmos ao Senhor nosso Deus, esse Deus que nunca se ouviu falar de um Deus tão grande, tão maravilhoso e tão poderoso como o nosso Deus. Eu quero te chamar para nós congregarmos e adorarmos ao Senhor juntos nesse domingo. Eu quero que onde você estiver agora, que você pare um instante para nós buscarmos a face do Senhor, para nós invocarmos a Deus, a esse Deus grande que tem trazido para nós coisas tão lindas e maravilhosas. Como é bom esperar em Deus, porque quando estamos firmados em Deus, a nossa esperança está em Deus, nós não somos frustrados. Nosso Deus é amoroso e bondoso. Vamos orar a esse Deus tão tremendo. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar pela grande oportunidade nesse domingo, o dia do Senhor, de estarmos congregados aqui juntos, alguns nos seus lares, com as suas famílias, todos querendo agora receber da tua presença, invocando o teu santo nome. Deus, nós oramos crendo nesta palavra. Nunca existiu um Deus tão grande e tão maravilhoso que se importa com a nossa história, envolvido com a nossa história, que está trabalhando por nós agora, trabalhando pelo nosso presente, trabalhando pelo nosso futuro. Ao Senhor seja a honra, seja a glória, seja o louvor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, o tempo, Senhor, que nós vamos ofertar para o Senhor juntos, que tudo isso seja para a glória do teu nome. Abençoa aqueles que vão louvar ao Senhor, a ministração da palavra, que ela vá direto aos corações como uma flecha certeira. Fala conosco, Jesus, nesta noite. Nós clamamos e invocamos no teu santo nome, Jesus, para que almas sejam alcançadas por esta palavra. Que essa palavra venha limpar corações, venha curar feridas, venha transformar as vidas. Visita, Senhor, agora nos lares, onde muitos choram, onde estão tristes, angustiados, abatidos. Visita os lares onde há festa e alegria também. Não falte, Senhor, a tua presença no nosso culto e na nossa vida. Recebe o louvor, recebe a oferta, recebe tudo que nós temos para te ofertar esta noite. É um coração grato, Senhor, ao Senhor por tantos benefícios. Como diz a tua palavra, que daríamos ao Senhor por tantos benefícios. Nós temos salmos, cânticos, louvores e muita gratidão, porque o Senhor é sempre tão bom conosco. Fica conosco, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora adorar ao Senhor. Você que está aí cultuando, adore juntamente conosco. Vamos cantar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos nele. Paz do Senhor, vamos louvar a Deus.
se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Sem sandália, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, formado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
e filhas de Deus, eu quero comunicar aos irmãos que nós estamos aguardando a decisão do Supremo quanto à liberação dos cultos para nós marcarmos a nossa Santa Ceia. Assim que nós tivermos uma decisão, nós informaremos a nossa igreja e aí marcaremos a nossa Santa Ceia. Eu acredito que está bem perto, mas como a nossa igreja trabalha dentro da legalidade, da obediência, nós, conforme nossos pastores nos orientam, nós obedecemos às normas do país. Mas logo, logo teremos uma notícia, tá bem, meus irmãos? Amados, eu quero ler com vocês, para nós consagrarmos dízimos e ofertas, São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 27 até o verso 30, que diz assim: Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Esse capítulo e esse texto fala daquele moço rico que se apresentou a Jesus, perguntando como ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus, conhecendo o coração dele, pergunta: você conhece os mandamentos? Ele diz: sim, desde pequeno eu observo os mandamentos. E Jesus o amou. Se você ler todo o texto, a palavra diz que Jesus o amou. Jesus sentiu por ele admiração, falou: olha, muito bem, vai, vende tudo e você vai ter tesouro no céu, a vida eterna. E esse moço saiu muito triste, ficou magoado com a palavra de Jesus, com a sugestão de Jesus, ou a orientação de Jesus. E esse moço perdeu uma grande oportunidade, irmãos, porque Jesus não queria tomar o que ele tinha, mas Jesus queria fazer dele um mensageiro. Quem sabe, pastor Bernadette, esse moço não deixou passar a oportunidade de ele ser ainda mais importante no reino do que o apóstolo Paulo. Se ele tivesse investido, entregado para a casa de Deus, certamente ele teria muito mais, porque Jesus, ele falando aqui com os apóstolos, quando esse moço sai triste, falou: olha, é difícil quem tem riqueza entrar no reino dos céus. E aí os discípulos começam a censurar: mas assim ninguém pode se salvar. Aí Jesus disse: não, para Deus é possível, sim. O impossível é para Deus. Muito embora é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus, mas para Deus é possível. E Pedro questiona Jesus: poxa, nós deixamos casa, deixamos nossos afazeres. Ele era pescador, né? Deixamos a pescaria para te seguir. E Jesus pega e fala: olha, presta bem atenção, ninguém há que tenha deixado as suas afazeres, as suas casas e famílias para se empregar no reino de Deus. Não há quem aqui na terra não receba 100 vezes mais e depois a vida eterna. Então, investir na terra certa, irmãos. Quando Jesus fala de deixar pai e mãe, não é para não vou mais ajudar na despesa, que se vire. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando do coração primeiro ser para Deus. Amém? Então, nesse entendimento, é que a gente, nesse ministério, tem aprendido de semear com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, quando nós dizimamos e ofertamos, porque o Senhor já nos abençoou,
Mas Jesus, ele confirma aqui, olha, quem investe no reino de Deus não perde, não tem prejuízo. E com essa palavra, meus irmãos, já em nome do ministério, nós queremos agradecer, né, pastora, os dizimistas, os ofertantes, os que têm doado produtos alimentícios para ajudar tantas famílias, e o nosso ministério ID tem atuado. Tem dia que o pastor Moço trabalha de dia, sai à noite para levar cesta básica. Esses dias vinha abrir igreja para ele, porque no sábado à noite, pós-trabalho, sai o carro lotado para levar cesta básica para pessoas menos favorecidas. Então essa igreja faz isso com muita alegria. E com essa palavra eu te convido a preparar a sua oferta. Aí na sua tela você tem na base superior o número da nossa conta que você pode fazer a transferência. E no canto superior o código QR Code, que você pode ali apontar a câmera do seu celular e fazer a transferência, o seu ofertar e dizimar nessa modalidade. Amém? Então levante as suas mãos. Se você tem o dízimo, ou o mesmo envelope que representa, ou a sua carteira, aí levante, que nós vamos consagrar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. E o Senhor nos dá a oportunidade de te adorar até com os nossos bens. A nossa prata e nosso ouro, Senhor, nunca pode comprar as tuas bênçãos, mas o Senhor, com alegria, com o propósito de nos abençoar e abençoar outras pessoas, o Senhor aceita o nosso dízimo e a nossa oferta. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te louvamos pelos irmãos que têm semeado nessa obra, Senhor. E esse ministério tem podido semear na vida de pessoas, familiares que estão passando por provações, na vida de missionários em outros países. Pai, abençoa esse teu povo, Senhor, esse povo abençoado, incrível, que tem a marca da tua bênção. No nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Nesse momento, adoraremos ao Senhor com os dízimos e as ofertas, teremos um louvor e logo após receberemos a poderosa palavra de Deus através do servo dele, o pastor, nosso pastor Roberto de Lucena. Deus abençoe. Mestre, tem lugar em minha casa, se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu, ó Rei dos Reis. Já que veio, és bem-vindo em meu viver. Faça sua essa casa, ó meu Rei. A faça santa, 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 santa e santo eu serei. Grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Eu fui uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou. Quando permiti que Ele entrasse em meu viver,
casa, minha vida eu dei pra Deus. Ó Senhor, como quiser, vem transformar. E a passa santa, 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 santa e santo eu serei. Grandioso e santo, santo, santo. Ó Deus Altíssimo, habita em mim. E a passa santa, 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 santa e santo eu serei. Grandioso e santo, santo, santo. Ó Deus Altíssimo, habita em mim. Meus queridos e amados irmãos e amigos, boa noite, paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É um grande privilégio poder estar com vocês neste momento, na presença do nosso Deus, iniciando mais uma semana. Graças a Deus, estamos em pé. O Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos guardado e continuará cuidando de nós. Hoje eu me uno a vocês para nós, mesmo fisicamente distantes, mas de corações ligados, com a alma ligada, em espírito ligados, podermos cultuar ao nosso Deus. Louvar ao nosso Deus. Eu trago hoje, da parte de Deus, uma palavra que quero compartilhar com o seu coração. A Bíblia Sagrada está aberta no livro dos reis de Israel, o segundo livro dos reis de Israel. O capítulo é o de número 5. Este texto é o registro de uma experiência que se tornou um testemunho que tem edificado a fé de milhões de pessoas em todo o mundo, em todas as últimas gerações, nestes 2 milênios. É a experiência que viveu um homem chamado Naamã. Registra a Bíblia Sagrada que Naamã era um homem importante no seu contexto, importante para o seu país, importante para o seu rei. Ele era um homem de confiança, uma pessoa de confiança, uma mulher de confiança, um homem de confiança, um moço, uma moça de confiança. Constituem-se em verdadeiros tesouros. Sempre foi assim, mas hoje, principalmente, nos dias que estamos vivendo, encontrar uma pessoa de confiança é encontrar um tesouro. Por isso, o rei que tinha em Naamã, o seu general, líder do seu exército, capitão de inúmeras
conquistas. O seu homem de confiança condoeu-se ao saber que Naamã tinha um problema que ele, o rei, não podia resolver. Estava fora do seu alcance, mas ele não mediu esforços. E tudo o que ele podia fazer, ele fez para ver o seu homem de confiança, o seu companheiro, restaurado, curado e tendo superado este grande e terrível problema que o afligia. Eu vou relembrar com vocês um pouco dessa história. História que está registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. A partir do versículo 1, o escritor começa a dizer que Naamã, chefe do rei, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Olha o que ele tinha conquistado: o respeito e a honra do seu senhor, do seu rei. Por meio dele, o Senhor, Deus, dera vitória à Síria. No entanto, diz a Bíblia, este valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa, à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que tem lá na minha terra, lá em Samaria. Com certeza ele o curaria de sua lepra. Então Naamã comentou com o rei e disse: assim falou a menina israelita. E o rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Então talvez o presbítero Luiz Fernando, que está aqui comigo, consiga calcular, e até o final desta palavra, talvez ele consiga me dizer quanto vale este presente que Naamã levou para Israel. Ele tinha o objetivo de que com este presente pudesse voltar trazendo a sua bênção. Pode anotar, por favor, presbítero Luiz Fernando. 350 quilos de prata. Você vai ver a cotação do dia e vai chegar ao valor de quanto custava esse pequeno tesouro de prata. 72 quilos de ouro. O senhor vai também ver a cotação do dia e vai me trazer aqui o valor. E 10 mudas de roupas finas. Então, não foi pouca coisa que Naamã levou na sua viagem, na sua busca. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta,
saberás que te enviei o meu servo Naamã, para que o cures desta espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira, rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos, com seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu, na porta da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã sentiu-se insultado, retirou-se reclamando. Era um homem de muito valor, de muito prestígio, muito sério. Mas agora este homem, ele sai da presença do homem de Deus reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível da minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Fafá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Retirou-se indignado. E continua o relato bíblico. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. A sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino, como a pele de uma criança. Presbítero Luiz Fernando, qualquer momento que você tiver o resultado, você pode me trazer, por favor. Eu quero chamar a sua atenção para este acontecimento registrado na Bíblia Sagrada. Quero chamar a sua atenção para o encontro com Deus. Um encontro que Deus marcou no fundo do Rio Jordão. Deus determinou o lugar. Deus determinou que esse encontro se daria depois que este senhor,
que está precisando da misericórdia de Deus, de uma bênção de Deus, batesse nesta porta 7 vezes. Deus marcou um encontro no fundo do Rio Jordão e avisou: eu só vou abrir a porta depois que você bater 7 vezes. São 7 mergulhos. Que inóspito este local em que Deus marcou o encontro com Naamã. Naamã precisava da bênção de Deus, mas Deus queria mais do que abençoá-lo. Queria se revelar a Naamã. Naamã precisava de uma cura, mas Deus desejava mais do que curá-lo. Desejava salvá-lo. Naamã desejava uma solução para o seu drama pessoal. Mas Deus tinha um outro plano com Naamã. Não tinha apenas a intenção de se deixar ser usado por Naamã, mas de desenvolver um relacionamento com ele. É por isso que o caminho que Deus escolhe e o local que Deus determina para o encontro é tão incomum. Para chegar ao Rio Jordão, veja que Naamã primeiro faz uma parada no lugar errado. Porque Deus usou uma moça escrava. Ela não foi levada para a Síria para trabalhar contratada como empregada doméstica. Ela foi raptada na sua terra. Ela foi sequestrada e levada como se leva um animal, como se leva um objeto, um despojo de guerra. Ela deixou para trás a sua casa, a sua terra, os seus parentes, a sua família, o seu ambiente de bem-estar, o ambiente familiar, o local onde ela cultuava a Deus, a sua igreja, o seu futuro, os seus sonhos. E ela foi levada. E tudo isso foi tirado dela. E ela está agora trabalhando não como empregada doméstica, essa profissão tão digna, tão respeitosa ou respeitável, ela está trabalhando como escrava, servindo como escrava. E essa moça, ela é mesmo muito impressionante, porque ela está vivendo um drama pessoal. Ela está vivendo uma luta sem precedentes na sua vida. Mas ela consegue
ser um canal de bênçãos de Deus para a vida de uma pessoa. Uma pessoa que aparentemente ela poderia até ter raiva, ela poderia ter ódio, porque esta pessoa representava para ela a repressão, todo o prejuízo pessoal que ela teve e que ela vivia. Mas ela tinha um coração diferente. Ela se sensibilizou com o sofrimento do seu dono, do seu patrão. Ela se sensibilizou. Ela não pensou nela. Eu conheço muitas pessoas que não dá nem para comparar. Eu ia dizer por muito menos, mas nem dá para usar essa expressão, por quase nada. No lugar dela, estariam dizendo: vai morrer esse desgraçado, vai secar, vai perecer. Mas ela não. Eu fico, quando olho para esse texto, quando enxergo o coração dessa moça, eu fico pedindo misericórdia a Deus de nós, dessa geração. Essa moça não conhecia o que nós conhecemos, não viveu o que nós vivemos, não teve a revelação do Espírito Santo que nós temos, não tinha na sua mão a Bíblia Sagrada como temos. Ela não foi tão ministrada como nós temos sido todos os dias. Essa geração é indesculpável diante de Deus, porque nenhuma outra geração antes de nós teve tanta revelação de Deus, tanto conhecimento de Deus quanto nós. Mas apesar dela não ter tudo que nós temos, eu olho para o coração desta menina, eu estou dizendo menina porque é a palavra que a Bíblia usa, e eu vejo o coração de Jesus, pendurado na cruz do Calvário, todo machucado, humilhado, arrebentado, ferido, e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Diferente disso, eu tenho visto hoje tantas pessoas com conhecimento de Deus, que até já passaram pelas águas batismais, que até já foram batizadas com o Espírito Santo, que até já oraram em línguas estranhas, que já viram coisas extraordinárias, mas que tem um coração perverso, um coração cheio de malignidade, de maldade, que torcem e ficam aguardando que o pior aconteça com a pessoa A, com a pessoa B, com a pessoa C, que se constituem em pedra de tropeço, porque querem ver aquela pessoa tropeçar, aquela outra cair, pela sua vaidade. Pela sua vaidade. Pela sua carnalidade. Deus busca corações. Quando Deus encontrou Davi no pasto e o colocou debaixo do chifre de azeite de Samuel, Deus estava procurando um coração. Olha o coração que Deus colocou pulsando na casa de Naamã, o grande general sírio. Por um instante, tudo o que aconteceu com ela
ficou tão pequeno diante do sofrimento de Naamã, que ela diz para a sua senhora: ah, se o meu senhor, olha o tratamento que ela dá. Ela não chama de Naamã. Ah, se o meu senhor fosse lá na minha terra. Lá na minha terra tem um homem de Deus. Lá na minha terra. Ela estava na Síria, mas não era da Síria. Ela tinha uma terra. Ela pertencia a uma terra onde havia um homem de Deus, uma palavra de Deus. Ah, se o meu Senhor fosse a minha terra, lá em Samaria, e se encontrasse com a palavra de Deus, a mão de Deus tocaria o meu Senhor. Eu tenho certeza que ele seria curado da sua lepra. Esse coração mudou a história de Naamã, da sua família, a história da Síria. Esse coração. O que é que o seu coração está fazendo? Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem tem o coração de Jesus, muda a história da sua casa, a história da sua família, a história da sua cidade. A história das pessoas que passam pela sua vida. Quem tem este coração não consegue devolver o mal com o mal. Quem tem este coração paga o mal com o bem. Quando Naamã recebe esta palavra e a leva ao rei, recebe cartas para levar ao rei de Israel, ele vai procurar Deus no lugar errado. O senhor tem aí? Eu pedi ajuda ao economista Luiz Fernando. Ele me disse aqui que de ouro Naamã levou 22.790.160 reais. Um bom presente. De prata levou 1.609.265 reais. Certo? Somando, ele levou de presente para buscar a bênção dele. Sem contar as roupas. A pastora Bernadette está falando em bolsa da Gucci. 12 mil reais. Nem vamos entrar nesse particular. Mas ele levou por baixo, cerca de 24.400.000 reais. Ele por baixo levou 25 milhões para buscar uma bênção. Essa bênção tinha um significado para ele, tinha importância. Tinha importância. Como ele não conhecia Deus,
Quem conhecia Deus era aquela moça que trabalhava na casa dele, que tinha um coração bom, tinha um coração de Deus. Como ele não conhecia Deus, pastor Jeremias, ele pensou que era isso que Deus queria em troca. Chegou em Israel, foi direto no palácio. Eu não critico Naamã, porque era lógico. Ele foi procurar a maior autoridade daquela terra. Porque com certeza, na cabeça dele, Deus estava subordinado àquela autoridade. Era a lógica de Naamã. Mas quando chegou no palácio, o rei rasgou as roupas. Isso é um sinal de humilhação, de rendição. Era um gesto muito forte quando um rei rasgava as suas vestes. Era vergonhoso. E essa história chegou para Eliseu. E Eliseu mandou falar para o rei: por que você rasgou a sua roupa? Por que esse desespero? Por que essa ansiedade, essa agonia? Às vezes a gente, quando se sente impotente diante de alguma situação, de uma outra forma a gente também faz a mesma coisa. Eliseu está dizendo: por que você fez isso? Por que essa reação diante da sua impotência? Manda ele para mim e ele saberá. Aliás, o texto aqui na minha Bíblia, nessa tradução, não está dizendo ele saberá. Está dizendo saberás. Saberás é o rei. E saberás que em verdade há profeta em Israel. Ele disse: manda ele para cá e você vai saber que tem profeta aqui. Você não fala com Deus, mas eu falo. Você não ora mais, mas eu oro. Você está sem comunhão, mas eu tenho comunhão. Você não ouve mais a Deus, mas eu ouço. Manda ele para cá e você vai saber disso. Que Deus ainda fala, que Deus ainda trabalha, que Deus se comunica com essa terra, que Deus está agindo nessa terra. Aleluia. Meus irmãos e amigos, Eliseu é um tipo do Espírito Santo. Ele é um tipo bíblico do Espírito Santo. E agora eu vejo o próprio Espírito Santo falando conosco, neste século 21, nesse ano de 2021. Por que você está ansioso, rasgando a roupa, reagindo de maneira descontrolada, diante da sua impotência? Parece que eu ouço o Espírito Santo falando com você e falando comigo. Você vai saber hoje que Deus está nessa terra, que Deus fala nessa terra, que Deus se move nessa terra, que Deus trabalha nessa terra. Nunca houve um Deus assim, desde a eternidade, que trabalha em favor daqueles que o amam. Deus está trabalhando. E agora o rei se recompõe e manda Naamã para a porta da casa de Eliseu. Manda ele de encontro com o Espírito Santo. Mas quando ele chega lá, o Naamã fica surpreso, porque Deus marcou o encontro com ele.
Naamã nem sai para falar com ele, nem sai para atendê-lo. Diz: você tem um encontro marcado, e a pessoa que marcou o encontro está te esperando no fundo das águas do Rio Jordão. Vá lá, bate na porta 7 vezes, mergulha 7 vezes, e na 7ª vez ele vai falar com você. O Jordão representava muita coisa para Naamã. Primeiro, representava para Naamã a dependência de Deus. De um Deus que ele não conhecia. Ele chega diante do Jordão e pela primeira vez na sua vida, até mesmo a sua vida não está no controle dele. Ele depende totalmente de Deus nos próximos passos que ele vai dar, e os próximos passos serão decisivos para a sua vida. Segundo, é um lugar de humilhação, por 2 motivos. Primeiro, porque ele tem que se despir na frente dos seus soldados, seus subordinados, que não sabiam do seu drama pessoal. Ele era o general fora de casa, que andava nas ruas, era aclamado, que quando o militar passava por ele, batia a continência, mas quando ele entrava dentro de casa e tirava as suas vestes, a sua esposa sabia que o seu esposo tinha lepra. Ele não podia estar dentro de casa. Ele não podia estar com a sua esposa. Ele não podia estar com a sua família. Porque a lepra é contagiosa. Então veja também a profundidade do amor, da compreensão dessa esposa. Quando ele entrava em sua casa para o mundo, ele era uma pessoa saudável. Ele vivia uma relação normal. Mas quando a porta se fechava, ele era o leproso. A sua esposa nunca o expôs. Ele nunca foi expulso de casa porque era um leproso. E foi dentro de casa que ele ouviu, por causa do coração dessa moça, esse coração de Deus, ele ouviu uma mensagem de esperança. Agora ele tem que tirar as vestes na frente daquelas pessoas que a maioria não sabia do seu problema. Então ele se expõe. Isso não é fácil para ele. Segundo, entrar no rio. Ele mesmo diz, os rios que nós temos na Síria são mais limpos e melhores do que toda a água de Israel. Não tinha água tratada, não tinha esgoto. O Rio Jordão hoje é um rio de uma água cristalina. Ele é o resultado da neve do Hermon que derrete. Ele é formado de águas geladas, translúcidas, mas não era assim nessa época. Os dejetos vinham pelo rio, as carcaças de animais vinham pelo rio, e Naamã olha para o rio e diz: na minha terra, os rios que nós temos lá são tratados, a água é limpa, são melhores do que todas as águas de Israel. Mas ele desce. Desce
descer, às vezes, é difícil. Tem gente que não sabe descer. E Deus marca o encontro com ele embaixo. Ele tem que descer. Tem gente que Deus marcou encontro em cima, como Abraão, quando ia oferecer a Deus o seu filho, Isaque. Mas aqui não, Deus marcou encontro para o grande Naamã, embaixo, no fundo das águas. E a Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes. E nessa provação, no fundo da angústia, da provação, da humilhação, que Deus permitiu que ele estivesse passando, ele teve um encontro com o Senhor. No último mergulho, quando ele se levanta, a sua pele está limpa, pura, linda, como a pele de uma criança. Quando Deus marca um encontro conosco, muitas vezes marca esse encontro no meio de uma provação, marca esse encontro no meio de uma fornalha de fogo ardente, marca esse encontro no meio de uma cova de leões, marca esse encontro num lugar no lagar. Quando Deus marca o encontro, é porque Ele não quer ter um caso com você. Ele não quer ser usado por você. Ele quer ter um relacionamento com você. A Bíblia diz que quando Naamã saiu desse 7º mergulho, ele não era a mesma pessoa que desceu. Ele olhou para si e agora o seu coração estava mudado. Ele estava convertido. Eu estou vendo aqui o caso de uma pessoa que se converteu sem uma pregação. Ele teve uma experiência com Deus, um encontro com Deus. E ele volta para a casa de Eliseu e diz: eu vou deixar com você aqui, profeta, esses 25 milhões que eu trouxe para pagar a minha cura. E o profeta diz assim: pega isso e leva embora. Leva embora. Deus não precisa disso. Eu também não preciso disso. Leva embora. E ele disse: então deixa eu pegar a terra daqui e levar comigo uma porção de terra que eu vou colocar no templo do Deus que o meu rei serve, para que quando ele se ajoelhar para adorar o seu Deus, eu me ajoelhe do seu lado sobre essa terra para adorar o Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. Tem gente que precisa repetir de ano, como na escola, várias vezes. Precisa passar pela luta várias vezes. Precisa passar pela prova várias vezes. E muitas vezes passa a vida num ciclo de lutas e não se liberta, e não se aproxima de Deus, e não muda, e não cresce. Naamã saiu das águas, teve um encontro com Deus, o seu coração mudou, e ele disse: eu vou levar Deus no meu coração, comigo. E até mesmo quando eu tiver que me ajoelhar ao lado do rei, no templo de outro Deus, com D minúsculo, eu quero me ajoelhar nessa terra,
Olha o que a moça falou, lá na minha terra. Agora, Naamã está dizendo, eu também sou dessa terra. Eu tenho um vínculo com essa terra. Eu vou voltar para a Síria, mas agora já não sou mais da Síria. Meu coração já não está mais na Síria. Foi isso que ele quis dizer quando disse, me deixa levar a terra. Onde está o seu coração? O verdadeiro salvo em Jesus, a verdadeira salva em Jesus, está no mundo, mas não é do mundo, porque o seu coração está com Jesus. Onde está o seu coração? Eu quero dizer a você, eu já terminei a palavra que eu precisava compartilhar. Primeiro, eu preciso agradecer a Deus que permitiu que a Bíblia Sagrada chegasse às nossas mãos. E permitindo que a Bíblia Sagrada chegasse às nossas mãos, permitiu-nos tomar conhecimento deste relato. E tomando conhecimento deste relato, permitiu-nos o Senhor nos inspirarmos no exemplo dessa moça. Ah, meu Deus, que Deus nos perdoe pelo nosso coração, muitas vezes cheio de mágoas, de amarguras, de raiva, de desejos ruins para com as pessoas, que Ele troque o nosso coração. Que a nossa oração seja o nosso hino. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Segundo, que Deus nos ajude a não perdermos de vista o Espírito Santo. Porque Deus trabalha nessa terra, Deus fala nessa terra, Deus age nessa terra. Em terceiro lugar, que Deus nos inspire pelo testemunho de Naamã, de que a nossa prova é momentânea, é passageira. Muitas vezes a humilhação, a afronta, o prejuízo, o dano, tudo isso termina quando nós chegamos no ponto que Deus quer que nós cheguemos. Tudo isso acabou quando Naamã chegou no lugar que Deus escolheu para se encontrar com ele. Quando as circunstâncias não mudam, é porque Deus quer nos mudar. Mas quando nós chegamos onde Deus pretendeu que chegássemos, não há nada que Deus não possa mudar. Não há circunstância que Deus não possa transformar. Não há porta fechada que Deus não possa abrir. Não há lepra, dor, doença, pecado que Deus não possa tirar de nós. Que esta palavra te abençoe. Que o Espírito Santo, o Eliseu dos nossos dias, te tome pelas mãos. E que, segundo a palavra do Espírito Santo, a cada dia você esteja exatamente no ponto que Deus deseja que você esteja. Porque, meus amigos e irmãos, é isso que conta. Hoje nós estamos nos aproximando no Brasil de 370 mil mortes quase. Daqui a pouco são 400 mil, daqui a pouco são 500 mil, 1 milhão de mortes pela coronavírus, pela Covid-19. Eu tenho certeza que esse momento vai passar. E vai passar logo. Mas o que eu quero falar é outra coisa. Quando essa pandemia começou, nós guardamos os nossos idosos em casa porque era uma doença que matava velho, não é verdade? Mas você e eu estamos sabendo todos os dias de atletas
atletas, esportistas, jovens e até crianças que contraem o vírus e daqui a pouco, rapidamente, morrem. O que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que a vida é muito frágil. Estar vivos. Esse domingo, primeiro dia da semana, se toda a sua família está viva, se você não perdeu ninguém, esse ano, agradeça a Deus. Celebre ao Senhor. Você está vivo, agradeça a Deus. Agora, a vida é tão frágil, que não vale a pena a gente ficar arrastando um coração cheio de maldade, de ruindade. Porque o Senhor Jesus disse que são os limpos de coração que são felizes. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Foi Jesus quem disse isso. E isso é duro, é pesado, porque não é fácil manter o coração limpo. Mas eu peço que o Espírito Santo te ajude. Quando o seu coração é limpo, o seu coração atrai Deus. Deus é um caçador de corações limpos. E quando Deus se agrada de alguém, Ele não nega nenhum bem a essa pessoa. Que Ele não te negue nenhum bem nessa semana. Que Ele te fortaleça, que Ele te levante. Se você deu uma baqueada, deu uma desanimada, não se sinta mal por causa disso, porque isso é muito normal e você é normal. Mas você não precisa parar no sexto mergulho. Mergulha de novo. Continue crendo, continue confiando, continue batendo a porta e a porta se abrirá. Eu tenho certeza que Deus, que prometeu a você, é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, meus irmãos, você que ouviu essa ministração da palavra de Deus, eu desejo que ela tenha alcançado a sua vida e que Deus tenha misericórdia de nós e faça com que os nossos corações sejam transformados, generosos, como o coração de Jesus, que tenhamos um coração igual ao do Senhor Jesus. Quero abençoar sua vida, desejando que você tenha uma semana de paz, guardados e escondidos de toda a malignidade desse mundo, a sua casa, a sua família, que tudo te vá bem e que você tenha paz. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão do doce Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Amém. Um beijo no seu coração, permitindo Deus, até o próximo culto.